Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai estudar como encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica. O que é a fração geratriz? A fração geratriz é a fração que gera aquela dízima periódica, certo? Então, eu tenho uma dízima periódica. Para eu chegar nessa dízima, eu dividi dois números. Então, essa divisão é a fração geratriz. Então, já se inscreve no canal, deixa seu like. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo. E vamos pro vídeo. Eu decidi fazer do mais simples ao mais complicado. Então, a gente vai ter 5 exemplos. Inicialmente, eu vou fazer pelo método de encontrar a fração geratriz. E depois eu vou mostrar a vocês uma maneira que dá para fazer sem precisar fazer todo o cálculo, certo? O primeiro exemplo é 0,22222. Então, o que está se repetindo é o 2. A primeira coisa que a gente vai fazer é chamar esse nosso número por uma certa incógnita. Por exemplo, chamar de x. X é 0,222. Então, como eu só tenho um número se repetindo aqui, que é o 2, eu vou multiplicar por 10. Vou multiplicar o x por 10. Por que por 10? Só tem um zero, a gente vai andar com a vírgula só uma casa. Então, a vírgula vai andar uma casa para a direita. O 2 vai vir para frente da vírgula. Então, vai ficar 2,222. E agora, o que é que eu faço? Eu vou repetir o meu x original aqui embaixo. Então, x é 0,222. E vou subtrair uma equação da outra. Então, 10x menos x, se eu tenho 10 de alguma coisa, menos 1 de alguma coisa, porque quando não tem nada aqui na frente é porque eu tenho 1, certo? E quando não tem nada entre o número e a letra é porque eu tenho uma multiplicação. Com 10x menos 1x, eu tenho 9x. 2,2222 menos 0,2222. O que está depois da vírgula vai embora, porque eu vou ter 2 menos 2, 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 vai dar zero. Então, tudo que saiu depois da vírgula eu não vou usar. Então, faço 2 menos 0, que está antes da vírgula, dá 2, e depois da vírgula não tem nada. O 9 está aqui multiplicando, vou passar para o outro lado com a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então, eu tenho 2 dividido por 9. Como eu não tenho como simplificar mais essa fração, essa já é a minha fração geratriz. Então, se você botar aí na sua calculadora 2 dividido por 9, vai dar 0,22222. Vamos para o segundo exemplo. Agora, nesse segundo exemplo, a gente tem dois números se repetindo, certo? Então, vou fazer inicialmente a mesma coisa. Vou chamar por uma letra diferente agora, porque a gente pode chamar por qualquer letra, na verdade. É só uma maneira para representar nessa subtração. Vamos chamar de A. A igual a 0,434343. Como eu tenho dois números se repetindo, 4 e 3, eu quero que a vírgula ande duas casas. Se eu quero que a vírgula ande duas casas, eu tenho que multiplicar por um número que tenha dois zeros. Se eu vou multiplicar por um número que tem dois zeros, eu boto 1, dois zeros, é o 100. Então, 100 vezes A, vou andar com a vírgula duas vezes, vai ficar 43, 43, 43, 43. Vou repetir esse de cima aqui embaixo. Então, A é 0,434343. E vou subtrair uma da outra. Sempre acontece isso. O que está depois da vírgula vai tudo se embora. Esse é o nosso objetivo com
com essa multiplicação, certo? Tirar o que tem depois da vírgula. Então, 100A menos A. Então, 100 menos 1, porque aqui é como se tivesse 1 na frente multiplicando A. 100 menos 1 dá 99. 99A é 43 menos 0, que é 43. Então, 99 está aqui multiplicando, vai passar dividindo. A é igual a 43 dividido por 99. Não consigo simplificar essa fração, então essa já é a minha fração geratriz. Esse terceiro exemplo já é um pouquinho diferente. Por quê? Eu tenho um número logo depois da vírgula que não se repete. E aí depois, dois que estão se repetindo. A primeira parte a gente vai fazer do mesmo jeito. Vou chamar por uma letra. Vou chamar agora de B. B vai ser 0,98484. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando tem um número que não se repete depois da vírgula é botar esse número para frente da vírgula. Então, como a gente só tem um número que não se repete, a gente quer andar com a vírgula uma vez para poder tirar ele de trás da vírgula. Para poder, na hora de fazer a subtração, a gente não ter nada depois da vírgula. Mais para frente vai ficar mais claro para vocês. Se eu quero andar com a vírgula uma vez, vai ser 10B, que é 10 vezes B. Vou andar com a vírgula uma vez, então 9 vem para frente da vírgula. 9,84. 84. Então, agora, tudo que está depois da vírgula é o que está se repetindo. Eu vou esquecer o valor anterior e vou considerar só daqui para frente. Como eu tenho dois números aqui depois da vírgula, eu quero andar com a vírgula duas vezes para esses números passarem para frente. Aí agora, o que é que eu vou fazer? Se eu quero dois números, eu vou multiplicar por 100, porque o 100 tem dois zeros. Então, vai ser 100 vezes 10B igual a 984, porque o 8 e o 4 passaram para frente da vírgula, já que a gente multiplicou por 100, vírgula 84. 10 vezes 100 é 1000. 1000 vezes B é 984,8484. Agora eu vou passar esse valor que tem 10B para aqui para baixo. 10B igual a 9,8484. Perceba que eu já botei aqui vírgula embaixo de vírgula, para a gente poder fazer o cálculo sem precisar montar a conta em outro lugar. Vou subtrair uma coisa da outra. 1000B menos 10B, então 1000 menos 10. Vamos fazer para a gente ver como ficaria. 0 menos 0 é 0. 0 menos 1 não dá, vou pedir emprestado ao próximo. Próximo número é 0, não tem como emprestar, vou pedir ao 1. 1 vai ficar 0. Vou passar 1, fica 10. Agora eu vou pedir emprestado ao 10 para o próximo 0. Vai ficar 9. E aqui fica 10. 10 menos 1 é 9. 9 menos nada é 9. E aqui eu tenho 0 menos nada, então dá 0 mesmo. Então, 990B igual. O que tem aqui depois da vírgula, a gente já subtrai. E agora faz 984 menos 9. 4 menos 9 não dá, vou ter que pedir emprestado ao 8. Fica 7, passa 1. 14 menos 9 dá 5. 7 menos nada dá 7. E 9 menos nada dá 9. Então, dá 975.
990 está aqui multiplicando, vai passar com a operação inversa, que é a divisão. Então, 975 dividido por 990. Perceba que tanto 995 como 990 são divisíveis por 5. Então, eu consigo simplificar essa fração. Vamos dividir em cima e embaixo por 5. 975 dividido por 5, eu não vou montar as contas porque esse não é o objetivo do vídeo agora, certo? Se você ainda tem alguma dúvida de divisão, vai lá no vídeo de multiplicação e divisão para aprender bem certinho como é que faz. 975 dividido por 5 dá 195. E 990 dividido por 5 dá 198. Eu ainda consigo dividir por 3. Então, vou dividir por 3 em cima e embaixo. 195 dividido por 3 dá 65. E 198 dividido por 3 dá 66. Agora eu cheguei numa fração que eu não consigo mais reduzir. Então, essa é a minha fração geratriz. 65 dividido por 66. Quarto exemplo, vou chamar de y. 73,406, etc. Então, dessa vez, depois da vírgula, eu não tenho um número que não se repita. Mas antes da vírgula, eu tenho um número. Não vai fazer tanta diferença para a gente no cálculo. Vai ficar mais parecido com os primeiros exemplos. Então, se eu tenho 3 números se repetindo, eu vou multiplicar por um número que tenha 3 zeros. 3 zeros é 1000. Então, 1000y, 1000 vezes y, é igual. Então, eu boto 73, que é o que já tinha antes da vírgula, e adiciono os 406 antes da vírgula. Fica 73.406, e depois da vírgula, 406, 406, etc. Vou repetir ele aqui embaixo. Então, y igual a 73, 406, 406, etc. Vou fazer essa subtração. Primeira coisa que a gente faz logo é cortar o que está depois da vírgula, porque está tudo igual, 406, 406. 1000 menos 1, porque sempre quando não tem nada aqui na frente da letra é porque tem 1 multiplicando ela. 1000 menos 1 é 999. 999y é igual. Agora eu faço 73.406 menos 73. Então, 6 menos 3 dá 3. 0 menos 7 não dá, vou pedir emprestado ao próximo número, que é o 4. 4 fica 3, passa 1 para frente, fica 10. Menos 7 também é 3. 3 menos 0 é 3. 3 menos 0 é 3. E 7 menos nada é 7. Vou passar o 999, que está aqui multiplicando, para o outro lado, com a operação inversa, que é a divisão. Então, y vai ser 73.333 dividido por 999. Não dá mais para simplificar essa fração, então essa já é a minha fração geratriz. Vamos então para o nosso último exemplo. Agora eu tenho um número antes da vírgula e um número depois da vírgula que não se repete. Vou chamar isso tudo aqui de Z. 9,85757. Primeiro, o que é que eu tenho que fazer? Passar o que não está se repetindo para frente. Então, quero andar com a vírgula uma vez, já que eu tenho apenas um número que não se repete. Então, vou multiplicar o Z por 10. 10Z é igual
a 9. O 8 vai passar para frente da vírgula, então fica 98,57, 57, etc. Aí agora sim que eu vou começar o procedimento. Então, eu tenho dois números se repetindo. Como eu tenho dois números se repetindo, eu tenho que multiplicar por 100, que é um número que tem dois zeros. Então, eu vou multiplicar por 100. 100 vezes 10z é igual. E vou andar com a vírgula duas vezes desse lado. Então, 9, 8, o 5 e o 7 vem para frente da vírgula. E depois fica 57, 57. 100 vezes 10 é 1000. 1000z. 9.857,57, 57, etc. Agora, eu não vou pegar esse de cima, eu vou pegar esse 10z, porque o 10z é o que eu tenho depois da vírgula, só o que está se repetindo. Vou passar aqui para baixo, 10z é igual a 98,57, 57, etc. E vou fazer essa subtração. Primeiro, o que está depois da vírgula a gente já corta, porque vai tudo ficar zero. 1000 menos 10, a gente já fez essa conta, dá 990. Então, 990z é igual a 9.857 menos 98. 7 menos 8 não dá, vou pedir emprestado ao 5, fica 4. Passa 1 para frente, fica 17. 17 menos 8 dá 9. 4 menos 9 não dá, vou pedir emprestado ao próximo número, que é o 8. Fica 7, passa 1 para frente do 4. 14 menos 9 dá 5. 7 menos nada, 7. 9 menos nada, 9. Vou passar o 990, que está aqui multiplicando, para o outro lado, com a operação inversa, que é a divisão. Então, 9.759 dividido por 990. Eu consigo simplificar essa fração por 3, em cima e embaixo. Então, 9.759 dividido por 3 dá 3.253. E 990 dividido por 3 dá 330. Não consigo mais simplificar. Essa já é a minha fração geratriz. Agora, voltando aqui para a parte inicial, vou ensinar vocês a fazer da maneira decoreba. Eu gosto de ensinar as duas maneiras. Se a gente esquecer o decoreba, a gente tem como saber como faz e a gente não perde a questão. Então, 0,22222. Eu tenho só um número se repetindo, esse é o mais simples. Só um número se repetindo, não tenho nada antes da vírgula e nem depois que não se repita. Então, vou colocar ele, 2. E embaixo, como eu só tenho um número se repetindo, o 9. Só um 9, certo? Essa é a minha fração geratriz. Perceba que é exatamente a mesma. Aqui, eu tenho, no segundo exemplo, eu tenho dois números se repetindo, não tenho nada antes, que não se repita. Eu vou botar 43 na parte de cima da fração, dividido por a quantidade de 9 é a quantidade de números que se repete. Então, 99. Eu tenho dois números se repetindo, então 99. O terceiro exemplo é um pouquinho mais complexo, porque eu tenho um número que não se repete depois da vírgula. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número que não se repete, junto com os números que se repetem, então vai ficar 984. Vou subtrair o número que não se repete, 9. Vou dividir por... São dois números se repetindo, então 99. E um número que não se repete depois da vírgula. Então, boto 1, 0. Para cada número que eu tenho depois da vírgula que não se repete, eu boto um 0.
Então, 984 menos 9, a gente já fez aqui, ó. 984 menos 9, deu 975. Então, é 975 dividido por 990. Perceba que foi exatamente o mesmo valor. Aí, eu simplificar e ia chegar na mesma fração. Quarto exemplo, mesma ideia. Só que agora, o número que não se repete está antes da vírgula. A diferença vai ser que eu só adiciono zero se eu tiver número que não se repete depois da vírgula. Como não tem número depois da vírgula que não se repete, só vou adicionar na parte de baixo da fração noves, certo? Mas na parte de cima vai ser a mesma ideia. Eu vou pegar os números que não se repetem, junto com os números que se repetem, vou fazer um número só. Então, 73, 406. Então, fiz um número só, 73.406. Vou subtrair o número que não se repete, que é o 73. Veja, do mesmo jeito que eu fiz lá do outro lado. 984 menos o número que não se repetia, que era o 9. A diferença vai estar aqui na parte de baixo, porque depois da vírgula, nesse quarto exemplo, eu não tenho um número que não se repita. Então, como eu tenho 3 que se repetem, eu vou botar um 9 para cada número que se repete. Então, 9, 9, 9. Como eu não tenho nenhum número que não se repete, eu não adiciono nenhum zero. Quinto e último exemplo, eu tenho os dois. Então, eu tenho um número antes da vírgula, que não se repete, e eu tenho um número depois da vírgula, que não se repete. Mas a ideia é basicamente a mesma. Vou pegar os números que não se repetem e os que se repetem, então, 9.857. Eu vou subtrair dos que não se repetem, 98. E vou dividir por... Eu tenho dois números se repetindo, 5 e 7, então vou botar 9 e 9. E tenho um número depois da vírgula que não se repete, que é o 8. Então, vou adicionar um zero aqui. Cheguei exatamente na mesma fração. Por quê? Aqui eu tenho 9.857 dividido por 98, mesma coisa aqui em cima, 9.857 menos 98, dividido por 990. Então, deu no mesmo a mesma fração, certo? Vou fazer só mais um aqui para a gente poder ver como é que faria só nesse modelo. Então, um sexto exemplo, em que o número seria 11,34961961, etc. Então, esse é bem mais complexo de fazer. Se eu fosse fazer pelo método certinho, ia demandar um certo tempo. Então, vamos fazer pelo método decoreba. Eu vou pegar os números que não se repetem e o número que se repete. Eu tenho 11, 34, 961. É 1.134.961. Peguei pesado. Menos os números que não se repetem, todos, certo? Então, independente de estar antes ou depois da vírgula, os números que não se repetem, que são esses daqui, 11, 34. Então, 1.134. E vou dividir por a quantidade de noves e a quantidade de números se repetindo. Tenho 3 números se repetindo, 961. Então, 999. Um 9 para cada número que se repete. Tem um número depois da vírgula que não se repete. Tenho 3 e tenho 4. Então, são dois números. Vou adicionar aqui 2 zeros. Então, 99.900. Se eu fizer essa subtração, dividir por 99.900, eu vou chegar exatamente em 11,34961961, certo?
Aqui é mais para mostrar como que faz diretamente pelo método do Decoreba. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida, manda aí nos comentários. E até o próximo vídeo.